Ei, Sérgio, ei, Tudo gente, bem? boa tarde. Me desculpe hoje o atraso, tive um probleminha familiar aqui já resolvido. Cheguei voando aqui de São Paulo. Boa tarde, Sérgio Ainda Abranches, bem como que vai? resolveu. Boa tarde, tudo bem? Tô bem, ótimo. Boa tarde a todo mundo que está Ótimo. nos assistindo, com muito entusiasmo, muito ânimo para encarar esses diazinhos que faltam, porque não sei se vocês Finais. sabem, vai chegar o Natal e não vai chegar o 2 de outubro. O 2 de outubro está aí na porta. Gente, hoje a gente vai conversar com o Sérgio Abrantes nesse 15 minutos de papo sobre o que falta para esses 4 dias. Eu falei com o Sérgio, mas que coisa enigmática, né? Porque faltar o que falta é dia, né? Horas. Essas horas ansiosas que a gente tá, mas até de certa forma é, saudáveis, né? Animadas. Eu tive lá segunda na live do Lula, senti o clima muito positivo. Sentir aquela coisa que a gente brinca nos esportes, né, Sérgio? Que tá chegando, tá aquele clima de o embalo da final chegando, né? Achei bom. Mas a gente gosta sempre de ouvir o Sérgio, e estamos nessa já há 3 anos, então gostaria de passar a palavra para o Bruno, Sérgio. tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Obrigado. Olha, boa tarde a todo mundo aí, que as pessoas que estão com a gente aqui. Estou vendo que tem uma opção de gente. Olha, é, não, faltam 4 dias, né? Domingo não conta porque já é o dia. Então tem o resto do dia de hoje, mais sexta e sábado, quinta, sexta e sábado. Bom, o que está acontecendo? Eu venho dizendo há muito tempo que essa eleição é uma eleição singular, ela é diferente, porque são dois presidentes disputando a reeleição, então é claro que ela é uma mais previsível do ponto de vista de não ter espaço para todo mundo, para outras candidaturas, né? E essa estabilidade das intenções de voto e o julgamento que está sendo feito da memória do conjunto da obra de ambos, né? Então, eu acho que o quadro nesse momento ele mostra que o Lula, que o Bolsonaro é inelegível. Não há como ele ganhar uma eleição com os marcadores de rejeição que ele tem. Pegar Não, só a peraí. última pesquisa. Inelegível é uma coisa, pessoa que não pode se eleger. Não entendi. Pois é, exatamente. Não pode ser eleito porque Ah, os tá. marcadores de rejeição a ele são muito fortes. Pegar a última IPEC, 47% de um ruim péssimo, 59% de desaprovação do modo dele de governar, 53% dizendo que o país está no caminho errado, 54% dizendo que o governo Bolsonaro é pior do que imaginavam, 50% dizem que não votam nele de jeito nenhum. Então, com esses marcadores, é evidentemente que nós não estamos discutindo quem vai ganhar a eleição. Nós estamos discutindo se o Lula vai ganhar no primeiro ou no segundo turno. Por que é importante essa discussão sobre o primeiro turno e o segundo turno? Porque, evidentemente, ir para o segundo turno reacende os ânimos do bolsonarismo e reacende os ânimos mais violentos e antidemocráticos. Então, da mesma forma que o segundo mandato desse tipo de gente, como Bolsonaro, Trump, Orbán, Erdogan, Putin, Chaves, o segundo mandato é o mandato da destruição da democracia. Um segundo turno seria um segundo turno de efetivamente investida contra o processo eleitoral e contra a possibilidade de derrota do Bolsonaro. Agora, como é que vai decidir? Nós não vimos ainda uma onda final que mostre o que mostre a migração dos indecisos, que são poucos, para o Lula, e nem ainda sinais evidentes de voto útil. Tem gente que está interpretando o último IPEC, em que o Ciro caiu um ponto e o Lula subiu um ponto e tal, como se fosse voto útil. Só perguntar sobre os indecisos. Sérgio, até que ponto você pode considerar
que são indecisos, quando, na média histórica, tem realmente ali um número de indecisos que vão continuar indecisos. Isso é que eu fico pensando. Então, estamos Não, trabalhando no indeciso, mas o indeciso vai continuar indeciso. não necessariamente, porque indeciso é diferente daqueles que dizem que vão anular Entendi. e votar em branco. Que isso aí vai dar na alienação eleitoral, vai dar nos votos brancos e no voto nulo, que na verdade o voto nulo hoje em dia é só do pessoal que erra a digitação do número e digita um número que não existe, porque não tem a tecla do voto nulo, tem a tecla do voto em branco. Então quem não quer votar, vota em branco, ou não vai votar. Quem erra, anula o voto. Então essa é a questão. Os indecisos são poucos. Eles são 11% na espontânea e 4% na estimulada. Ou seja, deve ter aí 2, 3 pontos de gente que ainda pode decidir votar. Por outro lado, 53% dos que dizem preferir o Ciro e 60% dos que dizem preferir o, é, A Tebet. o, a Tebet, Simone Tebet, dizem que, nossa, uma notícia aqui que eu recebi, que vão votar na Tebet, dizem que podem mudar de voto. Muito bem, podem mudar de voto, significa que o quê? Bom, na média geral, o Recebi também. IPEC pergunta assim, se o seu eleitor, se o seu candidato não tiver chance de ganhar, na hora H você muda e Ah, a vota no outro pergunta é candidato? essa, Sérgio? Eu não sabia. É, a pergunta é essa. Ah, isso faz diferença. Mas aí dá 10% Hum. dos que dizem assim, não, se o meu candidato não tiver chance, eu vou, eu vou votar no outro candidato. Então a gente tem aí, e no caso do Lula e do Bolsonaro, 15% dos que preferem Bolsonaro e 12% dos que preferem Lula admitem que pode, em alguma circunstância, mudar de voto. Que aí é o seguinte, aí é hedge, é proteção. Se acontecer uma coisa absurda, um escândalo monumental, tal, eu saio. Mas se não acontecer, eu fico. Então, não tem muita mudança. Nós estamos falando de margem. Agora, que margens? Vamos pegar o último IPEC. No último IPEC, o Lula tem, em termos de votos válidos, nessa forma como eles analisam a margem de erro, que eu não concordo, mas enfim, é como se faz. Ele tem o range dele, ele está entre 50% dos votos e 54% dos votos. E aí, porque ele está com 52% dos votos válidos, né, das preferências Entendi. eleitorais válidas. Então, se ele está com 52% e é 2 para lá, 2 para cá, é bolero, no Uhum. bolero estatístico, ele pode ter 50, 51, 52, 53 e 54. Tá certo? É, Eu quero dizer o seguinte: todos esses são vitória no primeiro turno. Não tem entendi. mais na margem de erro aquela possibilidade, entendeu? Quer dizer, Entendi. 49. Não, dentro da margem de erro, ele está em todos os caninhos que ele poderia cair, ele cai, ele ganha no primeiro turno. E são votos Então, consolidados ou você acha que são votos que podem flutuar? não, eu acho que isso aí pode mudar na margem, quer dizer, pode aumentar um ponto, pode diminuir um ponto. Aí a gente não sabe, nós só vamos saber disso na boca da urna, que já não é mais perguntando em quem que vai votar, a pergunta é Em em quem quem votou? votou, depois, ex post. Aí aparece mais ou menos o resultado das urnas, né? Embora tenha Sim. gente que minta e tal, né? Então, a menos de alguma coisa assim muito muito importante, o que eu quero falar de coisa muito importante? Ah, Fraude de mesário não é importante, não vai ter escala para mudar em significado. Quando nós estamos falando de margem, nós estamos falando de 1% dos votos. 1% dos votos é muito voto. Você precisa de ter uma enorme escala para poder fazer isso, porque senão você não faz, tá certo? Quer dizer, então, a diferença. Você pode fazer diferença nessas coisas assim para vereador, para deputado, estadual, eventualmente. Mas nas grandes disputas, não tem possibilidade, tá certo? Quer dizer, o Marcos Eduardo está perguntando sobre o debate, né? Debate nunca mudou voto.
O Isso debate que eu ia nunca, dizer. nunca decidiu a eleição, nem aqui nem nos Estados Unidos. Eu exagerei, eu Exceto, disse este debate não existiu. exceto um debate, que foi o do Collor, o último debate do Collor contra o Lula, em que houve uma edição capciosa do debate, Manipulado. com os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula. Aí, realmente, pode ir numa plataforma que dava uma enorme expressão, atingia Que muita não gente no existe momento, mais. Também é que não existe importante mais. dizer isso. Que não existe mais. Quer dizer, hoje não há possibilidade disso, né? Então, realmente, teria que ser assim, uma coisa muito desastrosa. Eu, se fosse consultor do Lula, não sou, não converso com ninguém da campanha, eu conversei na campanha contra o Collor, e o meu conselho para o segundo debate, onde já tinha havido chantagem do Collor, etc., era o Lula é, entrar, não cumprimentar o Collor, ir para o púlpito e dizer o seguinte: olha, eu não cumprimentei esse senhor porque ele está jogando sujo, tarará, dava-lhe um espalho, fazia o resto da declaração dele falando com o eleitor e tal, e ia embora. No caso Você sabe que agora, poderia ter tido outro desfecho esse negócio que você falou agora. claro, se eu fosse consultor, eu diria o seguinte: não vá, não vá, não vá, não precisa de ir. Deixa eles fazerem o que Não, eles fizeram no outro debate, que não você aconteceu imagina o nada. Lula respondendo aquele padre que não é padre lá. Exatamente. Desgaste Bom, completo. mas de qualquer forma, ele não é padre, né? Aquele cara é um safadão, Padre que não ele é é padre, que um eu falei. farsante, exatamente. Tem uma carta do arcebispo das igrejas ecumênicas ortodoxas do Brasil, dizendo que ele nunca foi sequer fiel de uma das igrejas ortodoxas, entendeu? E ele usa os paramentos e os símbolos é, é, por falsidade ideológica. O cara não devia estar sendo Você me aceito, ele devia esclarece só ter uma sido. coisa: como é que ele foi aceito ali, nesse campo de partido, para representar alguém? Porque o PTB é um partido sórdido. O Ah, PTB é o partido do ok, Roberto Jefferson. Pô, né? entendi Bom, tudo. mas então, agora vamos falar da última coisa, que é a questão de tem uma onda? Pode ter uma onda? Eu comecei dizendo que Não, viés de alta. essa era uma eleição singular, né? Por causa de dois presidentes em disputa. E um deles com marcadores muito negativos e fazendo uma campanha muito pesadamente calcada nos ataques pessoais ao Lula, com palavras muito ofensivas, que evidentemente tiram apoio dele, tiram apoio do Bolsonaro e não retiram o apoio do Lula, não aumenta. A estratégia deles tem sido o tempo todo aumentar a rejeição do Lula e não consegue. Ela aumenta ali na margem, 2 pontos e tal, mas a diferença entre a rejeição ao Bolsonaro e a do Lula é abissal. Eu tive olhando, a gente não tem nenhuma marca nas pesquisas, perdão, de que tem uma onda no sentido do voto útil e dos indecisos migrarem para acabar. Tem uma quantidade muito grande de gente, mais de 70%, querendo que a disputa acabe no primeiro turno. Isso poderia ser um indicador de que na boca da urna as pessoas vão decidir e votar para terminar no primeiro turno. Agora, eu vi uma análise hoje no Twitter de Big Data das interações no próprio Twitter, que mostra pela primeira vez, desde o início da corrida da campanha, uma formação de uma onda pró-Bolsonaro, pró-Lula, anti-Bolsonaro. O Pedro E como é Baciela? que você... É, do Pedro Baciel. Que ele faz network analysis, quer dizer, ele olha as interações e vê as conexões das interações entre si. E o que você vê é a nuvem do Lula crescendo, ela tem mais ou menos, a do Lula tem mais ou menos 30%, 30%, 31%, né? A do crescendo, porque começou muito menor. Hoje o Lula e o Bolsonaro têm o mesmo grau de ativismo nas redes, né? E todo mundo achou que o Bolsonaro ia dominar, não dominou. O ativismo do Lula subiu e encostou no Bolsonaro. E hoje, por exemplo, no gráfico de popularidade na rede, o Lula, com a live de São Paulo,
passou, né, ligeiramente o Bolsonaro. Então tem essa nuvem lulista, que é 31%, tem uma nuvem Bolsonaro que está estagnada, que é 28%, ela está parada, ela não cresce, também não diminui. E uma nuvem de independentes, não polarizados. Não são nem Lula nem Bolsonaro, não ficam fazendo referências o tempo todo a Lula e Bolsonaro, não tomam partido. Né? E essa nuvem, ela não tem nenhuma conexão com o bolsonarismo, ela está toda ela vinculada, conectada com a nuvem do Lula. Exatamente essa figura aí. A nuvem bolsonarista é essa parte verde, a vermelha é a do Lula e a azul é a dos independentes, a dos não alinhados, ou não polarizados. E vocês veem que ela está conectada com a vermelha e não tem nenhuma conexão com a verde. Então, esse desenho aí mostra a formação na rede digital, no Twitter, a formação de uma onda pró-Lula. Né? E isso aí pode migrar como o mundo hoje é digital, pode migrar para o físico. Daí isso pode aparecer nas últimas pesquisas que vão ser no final da semana. Então, amanhã tem Datafolha, né? Depois acho que no sábado... Qual que é a última, Sérgio? Última mesmo. Amanhã tem Datafolha, depois no sábado tem IPEC, talvez o Datafolha faça uma rodada no sábado também. Né? Provavelmente Dia antes, está podendo? Pode, claro. Todo mundo vai fazer no sábado, né? E aí depois a boca de urna. Então, na verdade, o último número aparece no sábado, mais próximo da eleição, né? Natal então, chega antes. Então é isso, quer dizer, está nesse caminho. Eu quero terminar falando de 2 livros. Bora. Um deles, que tentou ser, que foi objeto de censura, depois ela derrubou, que é o Negócio do Jair, da Juliana Dalpiva, uma baita investigação. Senhora reportagem, nossa Senhora reportagem espetacular, uma baita investigação jornalística sobre essas falcatruas aí, e a outra de hoje 2 professores, 2 politólogos, mas um deles teve papel importante na Secretaria de Justiça do Ministério da Justiça do Lula, que é o Pedro Abramovay, e também a Gabriela Lota. A Gabriela é da FGV de São Paulo, é politóloga também, e o Pedro. O livro chama-se A Democracia Equilibrista, Políticos e Burocratas no Brasil, tenta mostrar o papel dos profissionais de políticas públicas na formação das políticas de governo. É um livro importante, todos 2 são, e quem quiser dar uma lida rápida antes das eleições, quem tiver indeciso, eu acho que esses 2 livros ajudam a decidir. Tá bom? Maravilha, Sérgio. Muito obrigado, então, gente. Um abraço para quem Tchau. teve e até já. Até já.